para quem entrou agora na live, estou fazendo uma live em blocos. Já falamos sobre 3 blocos, 3 assuntos da esclerose. Vamos partir agora para o 4º bloco, para o 4º assunto da live. Eu peguei esses assuntos através da caixinha de perguntas que vocês me mandaram. Eu abri uma caixinha de perguntas ontem lá no Stories do Instagram e pedindo assuntos para a live. Vocês me escreveram. O que era para eu falar aqui na live. Então já falamos sobre 3 assuntos. Já falamos sobre dores, sobre o processo de diagnóstico e agora sobre exercício físico. Agora vamos para o 4º tema da live. E esse 4º tema da live, eu só vou responder perguntas aqui do chat sobre esse tema da live, sobre esse tema do bloco. E volto a lembrar que faço live todo domingo, 6h35, e que as lives não ficam mais salvas, as lives são lives mesmo, tem que assistir ao vivo. Só fica salvo para quem está inscrito na nossa comunidade, que é uma comunidade virtual que eu tenho com pacientes, em que eu tenho um grupo do WhatsApp, acompanho vocês, faço encontros e salvo as lives para vocês assistirem. O Arthur Becker pediu para eu falar sobre esclerose múltipla e o uso de drogas lícitas, como álcool e cigarro, e o uso de drogas ilícitas, como o canabidiol. Eu vou falar sobre esse e depois eu faço um tira-dúvidas geral aqui do chat e a gente encerra, então, próximo de 1 hora. De novo, só vou responder pergunta do chat sobre o assunto do bloco. E o bloco agora é drogas lícitas e ilícitas, álcool, cigarro e canabidiol. Então vamos por partes. Esclerose múltipla e cigarro. Proibido. Não pode, faz mal, em circunstância nenhuma pode, vai ser orientado, vai ser sugerido que pode continuar. Eu sei que não é fácil parar, que é um vício, que é uma doença, que é muito difícil, mas esclerose múltipla e cigarro não pode. Cigarro aumenta a taxa de surto, aumenta a taxa de progressão silenciosa, aumenta a taxa de infarto do coração, derrame, câncer, tudo o que você imaginar. Então, esclerose múltipla e cigarro, que é uma droga lícita, proibido. Não pode, o mínimo possível, preferencialmente 0 o quanto antes. Esclerose múltipla e álcool. Pode um pouco mais do que o cigarro, não é tão proibido quanto o cigarro, não faz tão mal quanto o cigarro, mas preferencialmente o ideal é que seja 0. Então eu vivo postando meme, piadinha de bebida lá, eu tenho na legenda alguns benefícios e malefícios do álcool, mas saibam que álcool pode se tornar um vício, pode fazer mal para você, também induzir câncer, outros problemas, direção, equilíbrio, questões familiares, relacionamentos. Então, álcool tem que ser evitado ao máximo também, como regra. Mas não é todo pecado, todo mal e faz mal para a doença. Beber 2 dedos ali de vez em quando, tomar socialmente uma vez ou outra. O que não pode também é encher a cara, porque encher a cara, de novo, não faz bem para ninguém. Nem para mim que não tenho esclerose, nem para vocês que têm esclerose. Então encher a cara não faz bem para ninguém. Beber todo dia não é um hábito saudável. O que eu permito e aconselho e deixo meus pacientes fazerem, sem puxar a orelha, é beber de vez em quando e pouco. Socialmente, moderadamente, de vez em quando, para socializar, para confraternizar, para comemorar. Aí ok. Não pode encher a cara, não pode beber com muita frequência, todo dia virar um hábito, isso não pode. Existem alguns benefícios do álcool nas doenças neurológicas e questões de antioxidação, aquele negócio de tomar uma taça de vinho por dia que diminui risco cardiovascular. Então, tem alguns benefíciozinhos, mas tem alguns malefíciozinhos também. Então esse é um resumão sobre o álcool. E sobre então o cannabis, que vocês perguntam bastante. A maconha fumada é considerada ilícita, mas o canabidiol, o CBD, ele é considerado lícito, tanto é que vende em farmácia de esquina. Aqui perto de casa tem uma farmácia a 100 metros de distância, que se eu for ali com uma receita eu consigo comprar CBD. Então, felizmente, já está legalizado hoje o CBD no Brasil. E algo que eu sempre falo para vocês, sempre que me perguntam sobre CBD, é o seguinte: não vale fumar maconha. Fumar maconha não tem benefício, não tem comprovação, não equivale a usar o CBD. Então, o que eu falo de CBD para vocês é o seguinte: CBD não serve para proteger vocês de lesões, não serve para proteger vocês de surto,
não serve para proteger vocês de progressão silenciosa. O que protege vocês disso é o remédio da esclerose e os hábitos. Mas CBD é fantástico para alguns sintomas da doença. Ele é muito bom para aliviar dores crônicas que não melhoraram com pregabalina, duloxetina, gabapentina, tudo que vocês imaginar. É muito bom para espasmos, para espasticidade, para rigidez articular, para fadiga, para insônia, para falta de apetite, para ansiedade. Para tudo isso ele funciona, mas ele não substitui o seu tratamento da esclerose e ele não substitui ter bons hábitos. Então, esse é um resumo sobre as 3 substâncias. Vamos ver o que vocês fizeram de pergunta agora. Canabidiol tirou meus relaxantes musculares. Isso aí, ele serve para ajudar nisso também. Ele pode substituir algumas medicações dessa linha. Como dosificar... Então, Dr. Marco Reis, como dosar o óleo de cannabis na esclerose múltipla? Depende muito da concentração do óleo que está comprando. Tem concentração de 20mg, 50mg, 200mg. E geralmente na bula dessas medicações, que são medicações vendidas em farmácia, então obrigatoriamente tem bula, lá indica, de acordo com a concentração e o peso da pessoa, a dose de gotas necessárias. O que eu geralmente sugiro para o meu paciente é começar bem devagarzinho, uma gota de manhã, uma gota de noite, independente da concentração que ele comprou. Aos pouquinhos ele vai aumentando, toma 2, toma 2, toma 3, toma 3, toma 4, toma 4, e vai pondo uma no meio do dia também, até ele mesmo encontrar um equilíbrio. Putz, doutor, percebi que 2 com 2 me faz bem, me alivia, me relaxa, mas se eu botar 3 já me dá muito sono, não tá legal. Pronto, a dose desse paciente é 2 com 2 e acabou. Então não tem muito segredo para dosar, para encontrar as doses de canabidiol. Óleo de cannabis, com o tempo de uso, prejudica alguma coisa do fígado? Sinceramente não sei, Ana, mas eu chutaria que sim. Assim, tudo que a gente põe para dentro do organismo é o fígado que elimina, é o fígado que metaboliza, o fígado que joga fora. Então, tomar óleo de cannabis com frequência pode, não é que vai, pode judiar do fígado em algum momento, assim como pode dipirona todo dia judiar do fígado, paracetamol todo dia judiar do fígado. Então tudo que a gente põe para dentro, medicamentoso, não medicamentoso, é o fígado que elimina depois. Então acho que não ia ser diferente com o canabidiol. O álcool vai anular os efeitos da medicação? Não tenho esse medo não, Luana Cavicchio. Não tenho esse medo que o álcool vá anular os efeitos da medicação. Um medo que eu tenho é a pessoa que bebe com frequência começar a ter alteração nos exames do fígado, por exemplo. Coleta o exame de sangue sobre TJ e TGP elevados. E daí a gente tá com problema, porque daí eu não sei se é o álcool que a pessoa tá tomando ou se é o remédio dela que tá mexendo com o fígado. E daí, eu vou parar o remédio? Então esse é um dos problemas que o álcool nos traz também. Mas eu não acho que vai anular os efeitos do remédio no corpo, não. Indica cannabis? O brechó da borboleta. Indico? Como eu falei, para esses sintomas que eu falei, super indico e super recomendo. Eu acho que cannabis serve só para deixar viciado. É caro, ilegal e não melhora nada, a não ser viciar. Eu discordo, doutora Kênia, porque eu concordo que é caro é. Então, o mais barato que eu já vi é uns 300, 400 reais por mês, mas já vi de 2, 3 mil reais por mês também. Então, nisso a gente concorda. A maconha, nem a maconha eu acho que não vicia, isso eu não tenho certeza, mas nem a maconha eu acho que não vicia. O óleo, muito menos. O óleo não tem esse negócio de deixar viciado. Porque existem óleos de CBD puro, óleos com mínimas taxas de THC, e óleos com THC numa dose um pouquinho maior, mas que estão longe de dar barato, de viciar, de dar qualquer coisa. Então, nessa parte eu discordo que não vicia. E também discordo que não serve para nada. Como eu falei, existem muitíssimos benefícios comprovados do CBD, do extrato de CBD e THC, na medicina, inclusive com muitos estudos em esclerose múltipla, para aliviar dor, espasmos, plasticidade, fadiga, um monte de coisa tem benefício. Maconha é para malandro, CBD é para os esclerosados. Não vou concordar, mas eu acho que é mais ou menos por aí. A venda de maconha, planta para fumar, é ilegal, mas a venda de extratos de CBD e de THC é legal. Tem na farmácia aqui da esquina, tem uma droga raia e tem uma Niceia aqui perto de casa,
que se eu for ali com uma receita médica, eu compro na maior legalidade e posso andar por aí chacoalhando frasquinhos se eu quiser e a polícia não me pega. Comprar remédios à base de CBD já está completamente legal no Brasil. Comprar maconha, não. Você receita em doses de THC e CBD? Então, Lilian, sim, eu prescrevo e eu receito CBD e THC. Fiquei muito chateado com aquela recomendação que teve recentemente que o CFM tinha proibido a gente de receitar, tinha permitido a gente a receitar apenas para epilepsia, mas voltaram atrás. E a gente, geralmente, eu vejo o que o paciente precisa. Assim, alguns pacientes querem experimentar o CBD puro, porque tem os receios do THC, mas quando o paciente não tem os receios do THC, a gente sabe que a combinação do THC com o CBD tem uma potencialização de efeitos, então os efeitos benéficos são maiores quando a gente usa as duas moléculas combinadas, inclusive em doses menores atinge esses efeitos benéficos maiores. Então, sempre que possível, eu prefiro combinar os dois, a menos que o paciente tenha alguma coisa contra, alguma contraindicação ou não quer, a gente fica só com o CBD puro, mas sempre que possível eu tento combinar os dois. Doutora Kênia, sou curada de esclerose com um medicamento baratinho. Me conte qual foi o remédio, doutora Kênia. Temos que divulgar para todo mundo conseguir se curar também. Joelma, moro na praia e adorava tomar minha cervejinha no fim de semana. Fico triste em não poder mais. O doutor já não me aguenta mais falando nisso. A Joelma é uma das pacientes que mais fala sobre álcool comigo e foi a paciente que eu mais vi ficar chateada com o diagnóstico pelo fato de não poder beber mais. Mas ó, Joelma, como eu falei, se for uma cervejinha no final de semana, tá tudo bem, não vejo maiores problemas. Mas eu acho, inclusive, que eu já te falei isso e você me respondeu que se não for para passar mal, você nem bebe. Daí não temos conversa, não temos negociação. Daniele, canabidiol ajuda na dor do trigêmeo? Ajuda. Eu não usaria ele como primeira opção, como eu falei no segundo bloco, no primeiro bloco que foi sobre dor. Para trigêmeo, a primeira opção é carbamazepina, oxcarbazepina, pregabalina, gabapentina, duloxetina, amitriptilina, cirurgia, procedimento, balão, mas o CBD está aí no meio também. Eu usaria ele, se você já usou muita coisa dessas e não está tendo resultado, eu experimentaria. Não é uma promessa que vai funcionar. Usou, foi bom? Continua. Usou, não serviu para nada? Cancela, vai pro próximo. Doutora Kênia usou um remédio para curar a esclerose baratinho, mas ela nunca vai contar para ninguém, porque os médicos só sabem dar remédio que não serve para nada. Sinto muito você ter essa visão da gente, doutora Kênia. Essa visão dos médicos que tratam de esclerose. Felizmente, eu de novo não concordo, eu acho que não sou um desses médicos, porque os remédios que eu passo geralmente servem, geralmente os tratamentos que eu ofereço, que eu indico, que eu recomendo, foram tratamentos estudados, passou por estudo científico, por provas e tudo isso. E os estudos, os remédios que eu passo, os tratamentos que eu passo, seja para tratar uma dor de garganta, seja para tratar esclerose, eu uso medicações tradicionais que eu vejo benefício o tempo todo com elas. Lógico, eu vejo efeitos colaterais, vejo situações difíceis, mas eu já vi pacientes saírem da cadeira de roda, pacientes voltarem a enxergar, pacientes recuperarem muita coisa com o tratamento que eu já fiz para eles. Lígia, não utilizo óleo, mas acredito muito no meio natural. Primeira vez te ouvindo aqui, muito satisfeita. Seja bem-vinda. Tudo que a gente tem na medicina vem do natural. Então, aspirina, AS, eu acho que derivou da casca de carvalho. Então, assim, eu acho que a gente tem assim, tipo na Amazônia, propriedades medicinais fantásticas que têm, às vezes, chance de curar muita doença que ainda não foi completamente explorada. Muitas das medicações que existem no mundo hoje, para tudo que você imaginar, desde câncer, esclerose, dor de cabeça, enxaqueca, vieram da natureza, tudo vem da natureza, então eu acho que temos um potencial fantástico de explorar os benefícios da natureza, inclusive o CBD, por que não? Eu acho que tem que ser explorado de maneira correta, passar por teste científico, por estudo científico, A mais B provou que funciona? Vamos usar porque de remédio que não funciona a gente já está cansado. Edna, em Brasília nenhuma farmácia vende CBD.
Olha, Edna, joga no Google. Tem 2 CBDs que já estão vendidos por farmácia que eu sei de cabeça. Um deles chama CBD Pratidonaduze. Depois me pede no direct qualquer coisa. Chama CBD Pratidonaduze. Esse é um CBD puro. Ele é vendido em farmácia com receita que é uma receita azul, um quadradinho azul, que é a mesma receita do Rivotril, por exemplo. E a outro CBD que eu sei que tem na farmácia, que tem THC junto, chama Promediol. Promediol. CBD Promediol. Esse CBD Promediol, ele tem CBD com THC. E aqui em Curitiba, pelo menos, eu já consegui que os meus pacientes comprassem os 2 tipos. Comprou o CBD Pratidonaduze e comprou o CBD Promediol na farmácia com receita totalmente legal, bonitinho, com bula, dose, tudo certinho. O que é THC? Retalhos múltiplos. THC significa tetraidocanabidiol. Então é uma partezinha da maconha. Então dentro da planta maconha que o pessoal fuma, tem várias pequenas moléculas. Tem o CBD, que é o canabidiol puro, tem o THC, que é o tetraidocanabidiol, e tem muitas outras coisas lá dentro. O THC é a molécula que o povo mais assim tem medo, que diz que chapa, que vicia, que dá barato. Mais ou menos isso. Esse é o medo que as pessoas têm, mas se não fosse para ser uma medicação útil, o nosso corpo não teria produzido internamente receptores endocannabinoides. Então, o nosso cérebro tem alguns receptores que quando a maconha entra, quando o CBD entra, quando o THC entra, vai lá e se liga. Se não fosse para ser uma medicação usada, uma medicação natural, digamos assim, nosso corpo não teria se desenvolvido a ponto de ter receptores naturais para ele. CBD sem THC não funciona. Um pouco radical. Eu diria que funciona menos. Eu diria que funciona menos, para menos coisas e com menos intensidade. Qual o receio do THC? Eu acho que é isso. Acho que é barato, vício, esquecimento, mas não acho que tem que ter tanto receio assim. O SUS dá o cannabis? Até onde eu sei, não. Nenhuma cidade, estado do país dá o cannabis. Meu irmão policial fica louco com o meu canabidiol. Se for remédio da farmácia, não tem motivo nenhum para ele ficar louco. Tá totalmente legal. Então estamos falando de CBD, maconha, álcool e cigarro. É isso que eu tô procurando as perguntas aqui no chat. Tânia BSB Belo, a M dá mesmo muita dor? Tânia, eu respondi, inclusive foi você que mandou a caixinha de pergunta, que foi o nosso primeiro bloco sobre dor da esclerose múltipla aqui. Planos de saúde não estão obrigados a dar o CBD. Eu já ouvi gente que ganhou na justiça do SUS e já ouvi gente que ganhou na justiça do convênio. Mas na amizade, nunca vi nenhum plano de saúde fornecer, não. Uso um que vem do Uruguai. Tem alguns sites que eu não sei se são completamente legais, mas eu sei que tem sites que vendem CBD também. O que faço para parar de fumar, Milda? O primeiro passo é você querer. Então, se você escreveu, eu acho que tu já deu o primeiro passo. O primeiro passo é você estar consciente. Não tem como fazer uma pessoa parar de fumar se ela não quer. Na marra, ninguém para. Parar de fumar. O que se eu fumasse, ou se um parente meu fumasse, o que eu indicaria, ou se um paciente meu precisasse, é o seguinte. Procurar ajuda. Então, existem muitos grupos de ajuda. Ajuda com psicólogo, ajuda com psiquiatra, ajuda com pneumologista. Tem muitas medicações que podem te dar um empurrãozinho nesse processo de parar de fumar. Não existe remédio no mundo que faça você parar de fumar o remédio sozinho. É tudo um processo, é você querer, você ter ajuda psicológica, ajuda de grupos, prova social de outras pessoas que também conseguiram parar. Tem 2 remédios que ajudam a dar um empurrãozinho, que é o bupropiona e o Champix, que é o vareniclina, uma coisa assim. São 2 remédios que dão um empurrãozinho pro processo de parar de fumar. E tem 2 estratégias que eu já aprendi na faculdade, inclusive, de parar de fumar. Estratégia número 1 é você simplesmente parar de um dia pro outro. Putz, a partir de hoje não compro mais maço de cigarro, não vou mais fumar, não vou mais fumar. Essa é a estratégia número 1, que alguns pacientes eles adotam depois de um AVC, depois de um derrame, depois de uma situação muito grave. Ele toma um susto e para. Estratégia número 2
é fumar um cigarro a menos todos os dias. Então se tu fuma 20 cigarros todo dia, a partir de amanhã fuma 19. Abre o maço, pega um e joga fora. Sobrou 19 lá dentro. Fuma os 19 no dia, é o que você tem. Dia seguinte, abre o maço, pega 2 e joga fora. Tem 18 pro dia, é o que tem e acabou. Se vira. Dia 3, abre o maço, tira 3, joga fora, sobrou 17. E você vai se virar com 17 naquele dia. E assim vai, até chegar em 0, 1 e acabou. Pelo menos, se você não parar, você vai ver que consegue sobreviver com 5 cigarros, com 3 cigarros, e vai fumar igual alguns pacientes meus já falaram, fumar de sem vergonha. Doutor, eu não sou viciado, eu fumo de sem vergonha. Então você vai ver que não precisa fumar 20. Se tu passar de 20 para 5, já tá ótimo, já tá num super benefício. Alexandra, quando receita para um paciente a medicação, como fica a questão de receita? Eu moro em outro estado. Você diz quando fazem consulta online comigo? Tem duas opções. Se for uma receita que pode ser receita branca, de antibiótico, de antidepressivo, eu mando online com a assinatura digital do CFM, vai no teu e-mail. Se for uma receita que precisa ser o papel, papel do alto custo do SUS, receita azul de Rivotril, de CBD, eu mando por correio para o endereço da pessoa. Eu fumo e o médico disse que vai piorar. Sinceramente, eu não ligo, porque eu já perdi a vontade de viver. Uma coisa a mais para morrer mais cedo. Não fala isso, Fer. Doutor, fale um pouco mais e nos alerte sobre essas propagandas enganosas que querem vender a cura da M. Fazer uma live só para isso. Mas sempre que vocês verem qualquer coisa falando em cura da M, só vem me perguntar aqui, ver se eu tô falando sobre a cura da M. Porque pode ter certeza, o dia que a M tiver cura, eu mesmo vou comprar uma caixa de fogos de artifício, vou soltar bem longe dos meus cachorros e vou fazer uma live aqui pra vocês e vamos todo mundo comemorar a cura da esclerose. Então, se um dia tiver cura, pode vir conferir no meu perfil se é verdade. Se eu estiver falando, se eu estiver postando, ou me perguntem na caixinha no direct que eu confirmo. Só vou ver pergunta de CBD, álcool e cigarro. O resto me mandem lá na caixinha depois que eu preciso ir jantar. Parei de fumar com Champix. Ó, que bom. E falaram que Bup é bom. Então Bup e Champix são os dois melhores. Como age o canabidiol na esclerose múltipla? Então ele age em nível cerebral por receptores canabinoides, endocannabinoides, atuando para aliviar dores, espasmos, ansiedade, fadiga, espasticidade. Tudo isso ele ajuda em quem tem esclerose múltipla. Se eu faço consulta online, como funciona? Tem lá no meu perfil o link para conversar com a minha secretária. E vai ser 1 hora de conversa, assim, nós dois em vídeo, conversando, tirando dúvida, batendo papo, te ouvindo. Depois eu te mando as receitas por correio, eu te mando as receitas online, seja o jeito que for. E você me manda todos os seus exames antes da consulta, por e-mail também. A gente já chega na consulta com os exames vistos, com as ressonâncias vistas, com os exames de sangue vistos, com tudo isso visto. Exame de neurofilamento. A gente falou sobre ele hoje já. Ele pode ser útil para progressão silenciosa, mas não é 100% definitivo ainda, mas ele pode ser útil sim. Muito bem, eu zerei os comentários aqui. E pelo que eu estou vendo, a gente já passou de 1 hora, fizemos 4 ou 5 blocos sobre dúvidas da esclerose. Não estou vendo mais nenhuma dúvida sobre álcool, tabagismo ou CBD. Então acredito que podemos encerrar. Então, antes de encerrar, uns últimos recados de novo. Todo domingo eu tenho live aqui no perfil, todo domingo, 6h30, 6h35. Então, apareça aqui, bota despertador, fica de olho nos stories. Todo domingo, 6h35, tem live aqui. Às vezes tem convidados, às vezes sou eu sozinho, às vezes é só tirando dúvida. Todo domingo tem. O remédio do cigarro, bupropiona ou Champix. Vareniclina. Bupropiona ou Champix. Aqui... As lives que eu faço nos domingos não ficam mais salvas. Antigamente eu salvava elas no Insta e no YouTube. Mas agora as lives voltaram a ser lives. Quem quiser me usar aqui tem que vir ao vivo mesmo. As lives só ficam salvas na minha comunidade. Eu tenho uma comunidade fora do Instagram, em que eu tenho já uns 150 pacientes que estão lá comigo. Que a gente tem grupo de WhatsApp, a gente faz encontros como esse, todo mundo de câmera aberta. Uma vez por semana, em que eu entrevisto alguém, eu falo sobre algum assunto, eu tiro dúvidas, ou eu trago um profissional convidado. Inclusive, a gente vai ter, nos próximos 6 encontros, um sexólogo vindo tirar dúvidas, um enfermeiro falar sobre programas de suporte ao paciente, aula de dança do ventre, tô esquecendo, o que mais? Vai ter um evento com um nutricionista,
com um fisioterapeuta e com um advogado. Já teve de um advogado sobre processar o convênio e agora vai ter com um advogado sobre benefícios previdenciários, INSS, aposentadoria, tudo isso. São os próximos encontros semanais até dia 11 de janeiro. São esses todas as quartas-feiras os encontros que a gente vai ter na nossa comunidade fechada. Além desses encontros acontecerem, temos grupo do WhatsApp. Essa live que eu fiz hoje vai ficar salva só para eles na comunidade também. Quem quiser ver ao vivo, vê ao vivo aqui. Mas o reprise é só na nossa comunidade, em que a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, camiseta da comunidade, um monte de outras coisas que eu vivo postando nos stories também, e vocês encontram o link lá no meu perfil. Então, muito bem, pelo vídeo de hoje é isso. Nos vemos ao vivo de novo. Quarta-feira agora, para quem está na comunidade, temos a nossa live com a enfermeira. Quem não está na comunidade, nos vemos no próximo domingo, nesse mesmo horário, aqui no mesmo canal, para tirar dúvidas. Eu vou ver se eu vou fazer um convidado, se eu faço esse esquema de novo, tira dúvidas, que eu acho que é legal esse esquema de tira dúvidas. Para entrar na comunidade, é só clicar lá no meu perfil em algum local, você encontra lá no meu nome, tem lá no meu perfil, tá escrito lá Te Ajuda a Viver Melhor com a Esclerose Múltipla, é só clicar lá, ou nos meus stories, todo dia eu posto a comunidade. E é isso, vamos todo mundo jantar, sei que Portugal tá tarde, o Brasil já tá na hora da janta. Nos vemos por aí, as perguntas que eu não respondi, me mandem na caixinha, me mandem no direct, me mandem por algum local. Eu tentei focar só nos temas da live para não dispersar muito. E é isso, se precisarem de mim, sabem como me encontrar. Nos vemos por aí, até domingo que vem. Tchau!